desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Seja profeta aí do seu lado e profetiza grandes coisas do Senhor sobre a tua vida, amém? Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Jesus, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Glória a Deus, aleluias. Vamos iniciar o nosso estudo. Depois de louvores abençoados, vamos fazer mais uma oração para Deus falar com você. Peça para que esta palavra trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente, consiga chegar, com o efeito que Deus deseja para mim e para você. Amém? Então vamos orar. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta hora.
Nós queremos que a Tua palavra, que a Tua graça, que o Teu favor, que o Teu Espírito Santo venha estar conosco nesta hora. É na Tua autoridade, Senhor, é no Teu poder que nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Venha falar conosco, venha falar com a Tua igreja, que a Tua palavra nesta hora cumpra com aquilo que tem o Teu propósito, o propósito do Teu coração. Usa-nos como instrumento Teu mais uma vez. Tu sabe todas as coisas e nos colocamos na Tua presença nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Doutrina anterior, nós encerramos no versículo 17. Então nós vamos iniciar a doutrina de hoje no versículo 18. Era para a gente ter terminado 18 e 19. E hoje iniciaríamos no versículo 20. Mas vamos lá. Versículo 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então a primeira coisa que nós queremos falar nesta noite é sobre a questão da luz do justo. Como é que é a vereda do justo? Ela é uma vereda que está em aperfeiçoamento. Não há nenhum crente perfeito, não há nenhum pastor super-homem, perfeito. Todos nós que nos encontramos vivos dentro das igrejas, estamos caminhando num crescimento, a qual Cristo, o Senhor Jesus, é o varão perfeito, a estatura de varão perfeito, a qual eu devo estar olhando e guiando a minha vida. Chegou o momento que o apóstolo Paulo diz: sedes meus imitadores. Paulo, mas por que, Paulo, se todos nós somos falhos? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então, quando o crente chega num padrão, como o padrão de Paulo, mesmo assim, como é bom olhar para Jesus, como é bom identificar quem é o nosso Senhor, quem é o nosso pastor. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso orientador, Ele é aquele que dirige os nossos passos. Que você possa estar com seus olhos fixos em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então a luz do crente, ela vai brilhando, assim que o sol nasce, no crepúsculo, antes da noite dar lugar ao dia, começa a ter um clarão, de um lado ali que está começando no nascer do sol. De repente, quando a gente olha, o clarão já tomou conta do dia, já é dia, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda não é dia perfeito. Então, o dia perfeito significa, em outras palavras, meio-dia. Então, esse é o dia perfeito. Então, aqui a palavra está dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, tem o nascer do sol, e ele vai até ser dia perfeito. Não vai entregar o dia à noite. Amém? O crente não deve ficar entrando e saindo da igreja, desviando e voltando. Não. Vem para o Senhor Jesus e cuide. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Temos que ter cuidado, porque todos que estão em pé podem uma hora ou outra vir a cair. Então nós temos que ter esse cuidado e que você possa observar. Vai amadurecendo, vai passando os anos e você vai adquirindo a maturidade cristã. Na doutrina anterior nós falamos, que nós que queríamos trazer a palavra de uma forma mais tranquila, e algumas pessoas às vezes ainda são como meninos que precisam ainda de leite, puro leite espiritual, mas que nós possamos já estarmos comendo comida sólida, louvado seja o nome do Senhor, amém? E não voltando aos rudimentos, voltando ao início de tudo. Quantos anos de crente você tem? Faz uma análise. Como é que está a tua vida cristã? Porque tem crente que vive brigando, vive com intriga, vive em discussão. Sabe aquele crente polêmico? Falta nascer de novo. Falta amadurecer. Porque quando a gente amadurece, a gente adquire os frutos do Espírito, a gente adquire a mansidão, a gente consegue ouvir os outros, a gente não só quer falar, mas também nós temos condições de ouvir. Jesus, ele chega a dizer o seguinte:
Ele fala: se houver, né, luz nos teus olhos, porque os nossos olhos são as janelas da alma. Se nos nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo será bom. Então é necessário que o crente tenha luz. E a luz não é luz própria. A nossa luz emana de Cristo, emana da comunhão. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu adquiro essa graça, mais eu adquiro luz em mim, mais as trevas se dispersam da minha vida, né, se dissipam sobre a minha vida, e a luz de Cristo brilha em mim. Quando que a luz de Cristo brilha em mim? Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu paro de apontar para os outros e começo a olhar para a minha vida, porque a Bíblia manda examinar a si mesmo, quando eu paro de ser crítico, vigia do outro e passo a viver uma vida mediante a graça, mediante a comunhão com o nosso Deus. Então que Deus possa estar trazendo essa luz sobre a sua vida, né? Então, Jesus ele vai falar também uma outra palavra, né, da questão da comida, né? Ele fala, ó, aquilo que entra pela boca, essa vai para o intestino, essa é jogado fora, mas aquilo que sai da nossa boca é o que sai do coração, é o que sai da sede do nosso coração, é o que sai da nossa mente. Ali há prostituição, mentiras, adultérios, todo tipo de pecado, né, vai sendo gerado na nossa mente, vai sendo gerado no nosso coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração, né? Isso é um pouco mais à frente, versículo 24, mas vamos voltar aqui para o versículo 18, né? Então a luz do crente, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aqui esse dia perfeito não tem a ver com eu adquirir uma maturidade aqui neste mundo que seja, né, ilibada. Não é só isso não, né? Aqui alguns comentaristas querem levar para o sentido da morte, que o Paulo falou: acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Esse é o amadurecimento, esse é o atingir o dia perfeito. É quando o dia perfeito se torna na minha vida e eu estou em comunhão e parto para a eternidade com a salvação do nosso Deus, né? Então que você possa brilhar a cada dia, buscando essa comunhão com Deus. Hoje não está tudo bem, hoje teve algum erro, alguma coisa, a gente pede perdão, a gente continua caminhando, continua prosseguindo, continua crendo que Deus que nos chamou é poderoso para aperfeiçoar a sua obra em mim. Nós estamos ouvindo um conselho do pai de Salomão, estamos ouvindo um conselho paternal para o próprio Salomão. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que Deus, como nosso pai, também pode estar falando por meio dessa palavra. Ele confia que nós vamos conseguir encontrar a salvação em Cristo Jesus. Quem rejeita Jesus está rejeitando a salvação, mas aqueles que aceitam o Senhor como Salvador, esses estão brilhando, estão na luz. Há um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 7, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. A luz do crente vem do próprio Deus, e não há nele trevas nenhuma. Não pode haver em mim e em você obras que sejam reprovadas, que sejam obras das trevas. As nossas obras têm que ser obras da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho que aceitar a Jesus e passar a viver como um cristão, e o cristão anda na luz. Louvado seja o nome do Senhor. E continua: se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, somos mentirosos. Se as obras da minha vida são prostituição, mentira, ira,
Se as obras das minhas mãos são pecados, e eu vivo no pecado como se eu estivesse numa vida normal, comum, eu não evito o pecado. Infelizmente, eu estou em trevas, eu sou mentiroso, eu ainda não sou convertido, a minha vida ainda não foi alcançada por Cristo. Mas se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque tem solução para você. Você está aqui ouvindo a palavra e abre o seu coração para que este evangelho chegue na sua vida e seja o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho que transforma as nossas vidas. Amém? Então, a palavra continua. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então a luz de Deus nos ilumina, a gente consegue enxergar a Cristo. E esse Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário, que trouxe salvação para mim e para você. O sangue dele nos torna limpos. Amém? Então, nós temos comunhão uns com os outros. Há outro texto de João também que ele vai dizer o seguinte: se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, eu falo, eu amo a Deus, porque dizer que amo a Deus é fácil. Eu quero ver o fruto do amar a Deus. Quais são os frutos de amar a Deus? É amar o próximo. Primeiro eu amo a Deus sobre todas as coisas, depois eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Não é verdade? Então, o versículo ele fala: se eu digo que amo a Deus, a qual eu não vejo, e não amo meu irmão, ao qual eu estou vendo, eu tenho resistência. Eu olho para a cara do irmão e falo assim: eu não vou com a cara daquele irmão. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida, que quando a gente vier congregar, a gente tenha tanta saudade, que todas as separações, todas as divisões, todas as diferenças tenham ficado para trás, e a gente possa, como cristão, prosseguir unidos, amando a Cristo, amando o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a luz do crente, ela mostra que nós não somos perfeitos, e vai chegar o dia que nós vamos ser aperfeiçoados. A nossa luz vai brilhando e crescendo. Hoje a gente não consegue, evitar todos os pecados, mas a gente consegue evitar alguns. E a gente vai evitando, vai fugindo da carne, vai lutando contra o pecado, vai mortificando, vai dizendo não para a carne, vai dizendo sim para Cristo, vai tomando a nossa cruz e vamos seguindo a Cristo. Seguir a Cristo é deixar para trás as coisas que nos prendem, as coisas que nos levam para o mundo, a vida de pecado. Aquele que pecava, não peque mais. Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Ele perdoa, é verdade. Ele derrama graça, é verdade. O sangue dele purifica de todo pecado, graças a Deus. Mas nós devemos caminhar de maneira que não venhamos a voltar de novo para aquela vida antiga. Que nós possamos deixar o homem velho morto e a gente possa ser renovado, ressuscitado, para ter uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Amém? Então que a gente possa continuar nessa caminhada louvando a Deus. Então o versículo 19, ele agora diz: não as deixei. Versículo 19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Luz tem a ver com conhecimento, e nós estamos pregando sobre a sabedoria. E o que nós aprendemos sobre sabedoria até agora? É que esta Bíblia, que este livro sagrado, que o livro de Provérbios está falando de uma sabedoria específica. Não é da sabedoria meramente humana, de observação, de estudo, de dedicação na matemática, na geografia, na física. Não é só a educação coloquial, formal, mas uma educação que vem de Deus, que vem da sua palavra, que vem da comunhão. O homem não é sábio se ele não teme a Deus. A Bíblia já diz: o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então nós vemos em alguns momentos a sabedoria sendo personificada na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo, na pessoa do próprio Espírito Santo, como sendo, eles
a verdadeira sabedoria. Então o homem é sábio quando guarda o caminho do Senhor, quando observa a sua palavra. Amém? Então que Deus vai abençoando as nossas vidas. O caminho do perverso é como a escuridão. Ele não sabe nem onde que está tropeçando. A escuridão aqui é ignorância mesmo. A escuridão aqui é falta de entendimento. A escuridão aqui é quando alguém pega algo que é considerado algo sagrado, algo que é respeitado na religião, e simplesmente a outra pessoa despreza, né? Esses dias eu estava dentro de um grupo no Facebook e vi uma mensagem, e aí tinha uma pessoa dançando, estava lá escrito assim: o Espírito Santo era um cara, né? Deus era uma mulher, Jesus era outra pessoa. Quer dizer, desprezando a Bíblia, desprezando a palavra, menosprezando a palavra. Isso é ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É bem verdade que há salvação, mas dependendo da maneira que a gente procede, nós podemos ter muitas dificuldades. Então que a gente possa, mesmo que a gente não entenda, respeitar a palavra do Senhor, que você possa pedir orientação a Deus. Deus vai te mostrar. Deus é poderoso para revelar a sua verdade, poderoso para revelar a sua graça para mim, para você, Então quando o homem está fora de Deus, fora da palavra, se Deus é a fonte da vida, se Deus é a fonte da luz, se Deus é a própria luz do mundo, quem não está em Deus está em trevas, porque as trevas é a ausência de Deus, é a ausência do bem, é a ausência da graça do Senhor. Então quando eu estou em trevas, é porque eu rejeito a Deus, é porque eu rejeito a palavra de Deus, é porque eu não quero saber disso. Então a vereda do justo faz um contraponto. Enquanto a vereda do justo é luz, o caminho dos perversos é como a estrada mergulhadas em densas trevas. Então que a gente possa ter essa sabedoria do Senhor, que esse conhecimento que nós estamos buscando, que é a sabedoria de Deus, possa nos iluminar, e a gente saia da ignorância durante esses estudos que nós estamos tendo no livro de Provérbios, e a gente possa avançar para a graça, para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então quem está em trevas é quem rejeita a graça de Deus, é quem rejeita a salvação, é quem ainda não quer saber de procurar a palavra, de procurar ao Senhor, não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então versículo 19, agora o 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Então nós temos alguns sentidos, tato, visão, audição. Esses sentidos nos faz interagir com o mundo e trazer coisas que estão no exterior, muitas vezes para dentro de nós. Nós interagimos com o mundo, a gente conhece o mundo pelos sentidos, tem o olfato, tem todos os sentidos. E ainda nós podemos acrescentar ainda, aquilo que é o coração, a mente, o nosso sentimento, aquilo que é a personalidade das pessoas. Então, tudo isso são janelas que entram em contato conosco e nos dão vida ou morte. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou manuseando, eu tenho que ter cuidado com aquilo que está colocando diante dos olhos. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou colocando no meu coração. Então reflita um pouco sobre isso. Você quer que sua vida seja luz ou que seja trevas? Então dependendo do fruto, a Bíblia fala que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então se os frutos meus são frutos que vêm do Espírito Santo, é porque eu tenho luz em mim. Então eu tenho que rever algumas práticas que estão acontecendo comigo. Se elas são contrárias à palavra de Deus, eu tenho que rejeitá-las e prosseguir em conhecer a Deus.
Amém? Então, filho meu, atentas para as minhas palavras. Isso tem a ver com a mente. Atentar, prestar atenção, entender as palavras de Deus, entender as palavras da sabedoria. Então fique atento à palavra. Fique atento à palavra do Senhor no seu coração. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no seu interior. E aí a gente dá continuidade, né? As minhas razões inclinam o teu ouvido. Então, o que você está ouvindo? Às vezes a gente critica um ou outro que fica falando mal da vida dos outros. A gente fala, aquele irmão, aquela pessoa só fala mal dos outros. Mas você está emprestando o seu ouvido a ele. Então, se você empresta o seu ouvido, os mexeriqueiros, aqueles de confusão, eles multiplicam. Essas pessoas encontram respeito, guarida nos meus ouvidos e nos seus ouvidos. Então, quando alguém chegar para falar mal de alguém, a gente chama ele para orar por essa pessoa. Quem sabe o comportamento dessa pessoa muda. Chama para orar, geralmente não quer orar, porque esse tipo de pessoa não é homem de Deus, não é mulher de Deus, não são gente convertida. Não é gente que vai querer orar, não tem vida de oração. O que elas querem com comunhão, com oração? Porque a prática dela é uma prática de falar mal. E a gente vai ver isso no texto mais à frente, né? Que é condenado pela palavra do Senhor. Pessoas que vivem falando mal, inventando coisas. Então que a palavra do Senhor possa ser guardada no meu coração. Que eu possa adquirir essa sabedoria, né? Que eu possa prestar atenção, minha mente, meu coração. Que eu possa dar ouvido, inclinar os meus ouvidos, apreciar a palavra de sabedoria. Quantas pessoas têm prazer de ler a palavra? Quantas pessoas têm prazer de assentar para ouvir o ensino da palavra, para poder aprender a palavra de Deus, né? Então inclina o seu ouvido, dê ouvido à voz de Deus. A Bíblia vai dizer mais à frente em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Inclinar o ouvido para a sabedoria é querer obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Amém? Não as deixe, versículo 21, não as deixes apartar-se dos teus olhos, mas uma janela da nossa alma. Tanto os nossos ouvidos podem contaminar a nossa mente, o nosso coração e corromper os bons costumes, porque a própria Bíblia vai dizer, as más conversações. Começa a conversar com uma pessoa que ela fica falando só de prostituição, daqui a pouco você está prostituindo. Se aquilo te dá prazer, se aquilo te vai aumentando aquela ansiedade de encontrar com aquela pessoa, de ouvir um pouco mais de aventuras, logo logo você está praticando. Então aquilo que eu abro meu ouvido para ouvir, eu estou abrindo a minha alma, eu estou abrindo acesso à minha alma. Por isso que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou colocando, para ouvir e diante dos meus olhos. Por exemplo, o programa de televisão, a internet. Quantas pessoas estão aprisionadas pela prostituição? Quantas pessoas estão aprisionadas, pela pornografia? Pornografia é um vício que quanto mais você parece que patina, se a gente deixar a carne mandar, nós vamos ficar naquilo ali. É necessário consagração, é necessário leitura da palavra, é necessário acessar as mídias sociais, acessar os canais de internet perto da família, porque se eu entro dentro do meu quarto, se eu fecho a porta, se eu dou ocasião para qualquer coisa que aparecer diante dos meus olhos, eu prestar atenção naquilo. Quando eu estou perto de outra pessoa, a gente tenta fechar janelas. Então, se você ainda não tem essa segurança, evita ficar acessando a internet, assistindo televisão, porque antigamente a pornografia era assim, as pessoas esperavam dar um certo horário, de madrugada, alguns canais passavam pornografia explícita,
Hoje não, hoje em dia você encontra pornografia, canais de assinatura e etc. Você vai encontrar pornografia aí à vontade no celular, na internet, nos computadores. Então o acesso à pornografia está muito mais fácil hoje. Então eu tenho que cuidar contra isso? Tenho. Porque os meus olhos são janela da minha alma. Porque os meus ouvidos são janela da minha alma. Acessam o meu interior, acessam o meu homem interior. E o meu homem interior, nós vamos ver que é o coração. Esse homem interior é o coração, porque o coração vai falar da mente, vai falar da inteireza do ser humano. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu guardo, com aquilo que eu memorizo, com aquilo que estão diante dos meus olhos, porque eu posso fechar os olhos quando eu estou muito tempo usando um joguinho, usando alguma coisa da internet, vendo um vídeo. Eu posso fechar os olhos que aquilo ainda continua, né? As luzes passando, mesmo com os olhos fechados, eu ainda consigo ver uma imagem no meu coração, na minha mente, né? Dentro dos olhos. É muito perigoso. Pornografia, o cuidado com a pornografia, o cuidado com o sexo doentio, com aquilo que não é bíblico. Às vezes as pessoas começam a ter desejos, coisas que são produtos de assistir pornografia. Aí quer exigir que o cônjuge, que o esposo, que a esposa faça certas coisas que ele encontra aí só em filmes de pornografia. Então você começa a contaminar o leito, começa a trazer pessoas para cima da sua cama, que não estão ali fisicamente, mas estão mentalmente. Então o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na sua vida para nos livrar desses pensamentos, para nos livrar dessas coisas que querem corromper aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos ouvindo na casa de Deus, das palavras que eu tenho colocado diante dos meus olhos. Então eu tenho que ter cuidado com a pornografia, com aquilo que eu estou colocando diante dos meus olhos. Amém? Como eu disse, Jesus falou, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Agora, se eles forem maus, todo o meu corpo será treva, porque eu vejo maldade em tudo. Porque as coisas, mesmo sendo simples, a gente consegue corromper. Às vezes até as coisas inocentes, né? As pessoas começam a ver coisa que não existe, começam a corromper. Crianças, as pessoas começam a ter desejos que a Bíblia é contrária. Nós possamos guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não a deixes apartar-se dos teus olhos. Não permita que a sabedoria saia diante dos nossos olhos. Quando outras verdades começam a fazer sentido na nossa mente, quando eu começo a ouvir demais a mídia, a ouvir demais algumas emissoras de televisão, eu começo a ter um pensamento, porque todas as mídias, elas são tendenciosas, elas querem formar opinião, então elas querem mudar às vezes até a verdade, vai falando, porque diz uma teoria aí que quanto mais você fala uma mentira, várias vezes ela vira verdade. Isso é mentira de Satanás. Nunca uma mentira será verdade. Para aqueles que têm conhecimento, para aqueles que têm a luz do Espírito Santo, têm a revelação de Deus, você que tem a graça do Senhor, uma hora Deus vai revelar, uma hora esta palavra vai nos ajudar a tomar a decisão, se eu sigo com aquela opinião ou não. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Não entra na forma deste mundo, não entra na medida deste mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu devo fazer. Às vezes é quando ninguém está fazendo que Deus quer levantar o fiel, que Deus quer levantar aqueles que vão fazer com que a sua palavra chegue. Quem sabe Deus está querendo levantar profetas nessa geração. Quem sabe Deus está querendo levantar eu e você para sermos boca dele nessa terra, para que a gente possa realmente fazer a sua obra, fazer a vontade dele aqui na terra. Mas muitas vezes a gente vai deixando coisas vindo corromper o nosso coração. Se a gente for analisar as mídias sociais, as novelas, os filmes, você não encontrava há 20 anos atrás muitos filmes com
alguns desvios de comportamento. E agora a gente vê que é comum. Cada filme agora, é difícil assistir um filme que não está lá impregnado, né, a questão do gênio, do gênero, que não está lá essa questão, né, do casamento entre o mesmo sexo. Novelas, filmes, canais, mostrando isso como uma coisa natural, e devagarinho isso vai corrompendo o coração da sociedade, da humanidade, porque a Bíblia deixou de ser coisa central para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia ficou em segundo plano, porque agora eu quero ler filósofos, porque agora eu quero ler palavras que fazem bem para o ego. É apenas autoajuda, é como eu ficar bem comigo mesmo, é como eu fazer alguma coisa para dar alegria exterior, quando este livro é um livro que dá a verdadeira alegria, a verdadeira graça, a verdadeira sabedoria, e a gente evita se aprofundar neste livro. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não apartes dos seus olhos a sabedoria, guarde-as no meio do teu coração. Irmãos, a gente tendo essas dificuldades todas que nós estamos passando, a gente não poder estar aqui para congregar. Existem muitos irmãos que congregam conosco que não têm celular. Existem muitas pessoas que congregam conosco que não tem uma televisão, que tem acesso à internet, não tem nem internet em casa. Como é que eles vão conectar o YouTube na televisão? Se você tem conhecimento do irmão desse, convida ele para estar na sua casa e participar do culto dentro da sua casa, poder ouvir uma palavra dessa para ajudá-lo. Nós somos igreja, nós temos que identificar isso. Nós somos corpo, somos membros uns dos outros. Tem gente padecendo, gente tendo dificuldade, enquanto você tem tantas palavras para ouvir. Tem gente que fica saindo de uma live, entrando em outra live, saindo de um culto, entrando em outro culto. Acaba um, ele entra em outro. Tem gente que consegue esperar acabar um para entrar em outro. Agora tem outros que ficam para lá e para cá e não assistem nenhuma. Toda vez que a palavra começa a apertar ele pula para outra, vai para uma que está cantando. Porque louvor às vezes não prende, não amassa, né? Às vezes o louvor só faz alegria. As músicas, o violão, as coisas. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que procurar mais palavras que nos chocam, palavras que nos chamam à realidade, palavras que nos colocam realmente de joelhos, palavras que realmente nos apavoram, com medo de ir para o inferno. Dizem que tem uma palavra aí, né, nas mãos do Deus irado, e diz que é realmente uma palavra que quando ela foi pregada, as pessoas agarravam no banco com medo de ir para o inferno. Está faltando palavras que choquem, que dão um choque de realidade nas nossas vidas. Chega de palavra de autoajuda, só palavra para a gente ficar feliz, em êxtase. Mas esta palavra aqui não, esta palavra está dizendo para você guardar a palavra, que você não se aparte da sabedoria, não aparte esse livro da sua boca, porque senão as suas práticas serão práticas condenáveis, serão práticas das trevas, você não estará em luz, e é esse o contexto que nós estamos vivendo aqui. Guarde essas palavras no seu coração, porque são vidas para os que as acham, saúde para o corpo. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte, de todos os bons dons. Eles vêm de Deus, emana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus Criador. Ele deu dons aos homens. É Ele que nos dá habilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar nele para produzir frutos que agradem a Ele. Então, que eu possa prestar atenção nessa corrupção da sociedade. É o jornal, é os programas de televisão. Às vezes a gente não sabe nem o que assiste mais. Está tão difícil, porque todas as vezes, quase tudo é só pregando a mesma coisa, pregando a mesma coisa, pregando a mesma coisa. Se a gente for ver agora,
se você é ou não é a favor, né, do presidente, isso fica em segundo plano. Mas é muito difícil você ver alguém falando bem do presidente, é todo mundo falando mal. Uma hora eu e você vamos concordar com elas, e daqui a pouco a gente está rejeitando o presidente da República. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É manobra? Nós somos massa de manobra? Ou nós temos convicção? Ou nós temos graça, temos sabedoria? Não estou aqui pregando que a gente seja a favor ou contra. Estou dizendo que é errado. É muito difícil. Por que não tem ninguém falando a favor, a não ser alguns canais independentes que estão na internet, né, que vão contar o que está sendo feito, e aí quando você vai observar as obras que estão sendo feitas, você fica por entender o que está acontecendo com as outras emissoras, com os outros programas que está acontecendo. Então, é questão política, é questão de normal. Então nós temos que entender que isso é a própria sociedade que está pregando aquilo que ela quer que a sociedade seja. Então, é ensinando desde pequeno, porque a gente sabe que a criança, ela vai ser o próximo adolescente, o próximo jovem. Então a Bíblia manda eu e você ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque ainda que eles cresçam e possam até desviar, possam até se afastar, eles não vão esquecer das palavras que foram ensinadas na sua infância, e essas palavras vão fazer toda a diferença. Muitas pessoas têm voltado ao Evangelho depois de muitos anos afastados, porque ficou a semente no seu coração. Então eles querem pregar valores que não são valores cristãos. A cada dia mais a gente tem visto isso. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de comportamento para mim e para você. A palavra de Deus é saúde, é vida. A palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado. Versículo 24, 23 e 24. Sobre tudo que se deve guardar. O que você tem para guardar? Se você fosse alguém que mexesse com a inteligência de um país, com arquivos, documentos que devem ser guardados em sigilo, você levaria esses documentos para qualquer lugar? Você deixaria isso para qualquer pessoa ver? Você entregaria a sua senha para qualquer pessoa? É claro que não. Você guardaria isso com toda a sua segurança, com todos os cuidados, para que você não fosse vítima de algum hacker, alguma coisa. Você tomaria todas as precauções para que isso permanecesse no seu coração. Mas eu quero te dizer isso, não se engane. O nosso coração está sendo tomado por assalto. Está tendo uma investida contra a minha vida, contra o meu coração, contra aquilo que está dentro do meu coração, querendo arrancar aquilo que está guardado lá dentro, para colocar outras verdades, que são mentiras na verdade, são verdades invertidas, porque a própria palavra vai dizer que vão chamar o bem de mal, vão chamar o mal de bem. Às vezes é constrangedor algumas coisas que a Bíblia prega como valor. Muitas pessoas, quando abrem a boca e dizem que cumpre aquilo, é motivo de risada, porque aquilo já caiu em desuso. Uma mulher se guardar virgem para o casamento, um jovem se guardar virgem para o casamento, só virou motivo de chacota. Mas aqueles que andam pela palavra, aqueles que são chamados pela graça de Deus, eles se guardam, eles clamam pela graça de Deus, pela orientação do Senhor, para andar conforme a sua palavra. Eles esperam o tempo certo, e quando eles forem comer desse fruto, será bênção para a sua vida, assim como foi para a vida de muitos que se guardaram. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, né, tem sido ridicularizada porque
dizem que são crentes, porque dizem que leem a Bíblia. Muitas pessoas creem em livros escritos há 100 anos, 500 anos, mas não acreditam neste livro, que muita parte desse livro tem mais de 2 mil em ações nas bolsas de valores. Mas a palavra está dizendo: de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, guarda a sua mente, guarda o que você tem dentro, porque a própria palavra vai dizer que nós temos dentro do nosso coração, que nós temos dentro de nós um tesouro. Você que ama Deus, que serve a Deus, a palavra do Senhor diz que nós temos um tesouro guardado dentro de um vaso de barro. Que a gente possa crer nisso, que nós temos um tesouro guardado no nosso coração, na nossa alma, dentro de nós. E nós devemos preservar esse tesouro, cuidar desse tesouro, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos sendo várias coisas tentando roubar aquilo que está guardado. Princípios que nós temos ali guardados. Versículos que nós decoramos na nossa infância, que até hoje a gente lembra dele e ele nos dá a resposta pronta para resolver muitos dos nossos problemas, né? Então que você possa permanecer firme, louvado seja o nome do Senhor. Eles querem entrar dentro do nosso coração e sujeitar você. Os vícios, esses desvios de comportamento, essas coisas que eles querem implantar como verdade dentro de nós, não é para que você seja livre, para você fazer o que você quer, não. É para escravizar você, porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e esta verdade, Jesus Cristo, vos libertará. E quando Jesus nos liberta verdadeiramente, nós somos livres. Agora, querem nos tornar escravos novamente, subjugados novamente, e eles querem acessar o que está guardado aqui dentro. Então, o que você tem no seu coração? O que você está guardando no seu coração? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos capítulos você já leu? Quantos livros você já leu, né, da palavra do Senhor? Às vezes, se a gente fizer uma pergunta dessa na igreja, tem gente que vai levantar a mão dizendo que nunca leu um livro da Bíblia completo. Tem gente que, quando a gente incentiva, lê a Bíblia completa, diz que não precisa ler a palavra. Mas o seu pastor está dizendo: leia a palavra, acredite na palavra, dê valor na palavra. Você vai ser uma pessoa que vai guardar o seu coração, louvado seja o nome do Senhor. De tudo que se deve guardar, você deve guardar o seu coração. Guarde o seu coração. Nós temos no versículo 23, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Acima de qualquer coisa, guardar o coração. Agora vem a resposta: por que eu tenho que guardar o coração? Porque dele procedem as saídas da vida. A palavra do Senhor diz o seguinte: que tem homens maus, que do seu mau tesouro, que é o que está no coração, né, eles vão no seu coração e tiram um mau tesouro. Agora o homem bom, eles vão e conseguem tirar coisas boas de dentro do coração. Como eu citei aquele texto, né, no começo, Jesus está falando ali com os discípulos, com alguns fariseus, e eles estão reclamando por causa do asseio de lavar as mãos. Eles davam mais valor em lavar as mãos do que guardar a palavra, do que obedecer a palavra, do que obedecer a Cristo, né, reconhecer Jesus como Messias. E Jesus falou assim: não é o que come que vai matar o homem, contaminar o homem, não é o que entra pela boca, porque isso vai para o ventre. Depois que vai para o ventre, isso a gente joga fora, é lançado fora. Mas que você possa guardar aquilo que vai sair da sua boca. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que vai sair, porque dependendo do jeito que eu falo, eu macoo as pessoas. Dependendo como eu falo, eu agrido as pessoas. Então eu tenho que ter cuidado como eu falo com a minha esposa, como eu falo com os meus filhos, como é que eu falo com os nossos irmãos. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu digo, porque dependendo do que eu falo, mostra quem eu sou. Naquele momento de ira, naquele momento de raiva, se eu deixar a raiva dominar, eu vou voltar a ser o velho homem, aquele homem que não tinha Deus. E aí as minhas palavras não vão ser medidas,
Aí a pessoa vai querer entrar debaixo daquelas palavras, dizer, não, eu estava nervoso, eu não vi na hora que eu fiz. Porque realmente, quando a gente está sob violenta emoção, às vezes é fechado, né? Alguma parte aqui do cérebro, você não consegue ter oxigenação e não consegue pensar corretamente. Então é preciso a gente ter cuidado com o controle das nossas emoções. Isso também é fruto do Espírito Santo, domínio próprio, mansidão. Eu tenho que controlar o meu temperamento. Amém? E quem controla o meu temperamento é a presença de Deus, é o ser um fruto do Espírito Santo. Então eu tenho que ter essa presença na minha vida. Amém? Então, o que eu devo fazer? Guardar o meu coração. Por quê? Porque é dele que vai proceder todas as saídas da vida. Então Jesus está falando, ó, da boca vai sair os maus desígnios, adultério, prostituição, né? Mentiras, tudo quanto é coisas erradas que são frutos da carne, frutos das trevas, podem proceder de dentro do meu coração. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que vai sair. A própria palavra diz: coloca um guarda na porta da sua boca. Há quem diga o seguinte: morda a língua. Quem sabe você vai falar menos besteira, menos coisas que você vai se arrepender profundamente. As palavras são como flechas, depois que atiram, ela vai atingir o seu alvo. Às vezes a gente pede desculpa, a gente fala foi sem querer, mas muitas vezes a gente já falou e aquela palavra já atingiu o coração, já deixou a pessoa doente. É perigoso. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai de dentro do nosso coração e com aquilo que entra no nosso coração. Que Deus possa te dar graça e você possa observar aquilo que você está praticando e você possa vir a viver. O versículo 23 ainda vai falar o porquê disso, já falamos, e também o versículo 24 até o 27 vai falar agora como podemos fazer isso, como podemos guardar o nosso coração, como que posso manter as saídas da minha vida, dentro dessa normalidade da sabedoria de Deus. Então a gente vai ver agora do versículo 24 em diante, e a gente tem que ter essa sabedoria para que o nosso comportamento não seja mudado por causa do mundo, que é o que nós já falamos, não vos conformeis com este mundo. Versículo 24: desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então eu tenho que desviar a falsidade dos meus lábios. Eu tenho que desviar aquelas palavras que, são meias verdades. Meia verdade é mentira. Porque a Bíblia diz que o falar do crente seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mas a gente às vezes não ouve a palavra, a gente não lê a palavra, a gente não guarda a palavra. E aí as palavras do nosso coração, aquilo que está guardado no nosso coração, vai sendo corrompido. Então nós temos que inclinar os nossos ouvidos para conservar essa sabedoria. Guardar essa sabedoria no nosso coração. Há vários aspectos, Há uma ordem. Guarda. O que eu tenho que guardar? Tudo. Sobre tudo que você deve guardar, há uma intensidade nessa ordem, há uma determinação, não é um pedido, há uma ordem do sábio: guarda. O que você tem que guardar? Seja o mais importante no seu coração, Então, temos a razão, o porquê, porque deles procede toda a saída da vida. Então os hebreus, eles usam essas palavras para enfatizar a ideia, normalmente colocando o que mais é importante em primeiro lugar. Então, qual é a ordem de prioridade na sua vida? Existem algumas pessoas que falam o seguinte: se você tivesse 10 minutos para sair de casa,
porque o prédio vai cair, vai ter um terremoto, já foi anunciado, vai acontecer alguma coisa, e você tem 10 minutos para sair, o que você pega de dentro de casa? Tem muita gente que é capaz de sair e esquecer a coisa mais importante. Tem muita gente que é capaz de sair e esquecer daquilo que é o principal da sua vida. É capaz de sair com as mãos cheias de coisas e esquecer a uma pessoa, esquecer às vezes um filho, esquecer às vezes o companheiro, de ajudar o companheiro, às vezes de ajudar aqueles que são mais velhos. Existe também uma outra história que diz o seguinte, que você podia entrar no lugar, e naquele lugar você podia entrar naquela caverna e você podia pegar o que você quisesse lá. E era cheio de tesouro, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. E aquela mulher, estava com um filho de colo, e ela entrou naquele lugar, e ela foi pegando coisas, enchendo de coisas, e daqui a pouco ela vê que tem um tempo determinado para ela pegar, está acabando a areia da ampulheta, e ela corre e sai. Quando ela sai, fecha tudo, e ela esqueceu o filho lá dentro. Aí vem choro, desespero, porque ela esqueceu o mais importante. Ela daria todo aquele tesouro, todas aquelas riquezas que ela pegou, para pegar o filho novamente de volta. Mas isso é apenas uma ilustração, é apenas uma palavra para ilustrar o que nós estamos falando, uma brincadeira, né? Mas muitas vezes nós esquecemos o que é primordial na nossa vida. Nós temos colocado primeiro a nossa carreira à frente de todas as coisas. Às vezes nós temos colocado os estudos acima de tudo. E a palavra do Senhor diz: primeiro buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso ter uma carreira de sucesso e esquecer Deus. Eu não posso ter um emprego dos sonhos e esquecer da minha vida espiritual. Eu não posso ser bem sucedido no meu trabalho e minha família ser um fracasso, os meus filhos serem fracassados. Então existem coisas que são primordiais na minha vida e às vezes a gente não dá o devido valor. Então que você possa dar o devido valor. Coloca o que é principal em primeiro lugar. Somente com a graça de Deus, somente com a palavra de Deus a gente vai conseguir ter diligência para guardar, cuidado para guardar aquilo que está no nosso coração. Vamos continuar. Versículo 24. Desvia de ti, já falamos, a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então, às vezes, irmãos, a gente tem usado a nossa boca para ficar contando tantas coisas que não edificam. Dificilmente você ouve da boca do engraçadinho testemunhos que edificam, lições que nos levam para perto de Deus. As pessoas estão acostumadas tanto a fazer gracejos, que às vezes faz gracejos até com a própria palavra de Deus, e a gente tem que tomar cuidado com isso, O que você está falando? Porque aquilo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio. Se as minhas palavras são boas, é porque o meu coração está bom. Se a minha boca fala de misericórdia, é porque há misericórdia no meu coração. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Aquilo que está saindo revela quem eu sou. Às vezes a gente dizem que o relacionamento de namoro, você chega na casa da namorada, ela já está pronta, arrumada, você só para na porta, pega a menina e vai para um local que você já tem combinado, vai para a igreja, vai para um shopping, vai para algum lugar que você já tinha combinado, e depois que casa, às vezes as pessoas se assustam com a realidade. Quando acorda a primeira noite que olha para o lado, às vezes as pessoas se assustam com a transformação ou a destransformação. Às vezes choca a realidade, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não viva uma aparência, para que a gente seja real, para que a gente seja verdadeiro. O mundo tem sido muito artificial. Até hoje nosso culto aqui parece um pouco artificial.
Eu estou aqui, não estou vendo você, eu acredito que você está aí do outro lado, eu confio que você está aí me assistindo, mas eu não sei, eu não tenho certeza de quantas pessoas estão vivendo nesse momento. Então às vezes parece um pouco artificial. Há muitas coisas assim que são artificiais, muitas coisas que são online, muitas pessoas que estão deixando de congregar numa igreja física para apenas congregar online. E hoje nós estamos vivendo essa realidade sem querer. Mas eu tenho certeza que muitos gostariam de estar aqui, muitos estão chorando, para poder estar aqui. Então que você possa ter esse sentimento no seu coração. A sabedoria, ela não é determinada por aquilo que eu sei. Não. A sabedoria, ela é prática. A sabedoria é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço manifesta se eu tenho ou não tenho sabedoria, se eu fui ou não fui transformado por esta palavra. Então a palavra diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já citamos esse versículo hoje. Capítulo 3, versículo 6 também, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Capítulo 3 nós já estudamos, Então há um chamado, ainda continuando a falar sobre essa questão, retornando, sobre tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração, guarde o que é principal, proteja o interior da sua mente, o interior do seu coração. Tem muito crente já concordando com tantas coisas que há 20 anos atrás os crentes não concordavam. É bem verdade que a sociedade evolui, que muitas coisas que não é pecado, que não era pecado e as pessoas diziam que é pecado, mas a Bíblia não condenava, deixaram de cair em desuso. Então uma coisa é a doutrina dos homens, outra coisa é os princípios bíblicos. E o que nós estamos estudando aqui é princípios bíblicos, é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar ouvindo, dar ouvido a esta palavra aos nossos corações. Amém? Versículo 23, 24, agora o 25, vamos lá? Tudo é janela da alma, ouvido, boca. Agora, os teus olhos, se os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Salomão está falando aqui, se a gente fosse usar uma analogia de uma viagem, a gente poderia fazer uma comparação que nós estamos numa viagem, nós estamos nessa viagem para Jerusalém, essa viagem para Canaã celestial, Então se a gente fosse comparar com uma visita, com uma viagem, ele está dizendo aqui, desvia os teus olhos, a tua boca, os teus lábios. Agora o versículo 25, os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O Salomão está dizendo assim, presta atenção no mapa. Você não está usando o mapa? Presta atenção no GPS. Tem muita gente que o GPS está dizendo, vira à direita, ele fala assim, não vou virar não. Para que colocou o GPS então? Aí às vezes a gente desobedece às normas, desobedece às placas. As placas estão dizendo, a cidade é a tantos quilômetros. Não, eu já vim aqui, é mais adiante. E a gente passa das entradas, tem que voltar, é um transtorno todo. Quando dá para voltar, tudo bem, mas tem vezes que não dá para voltar, tem vezes que não tem mais solução para as nossas vidas. Como é que você está levando a sua vida espiritual? Está pegando atalhos? Tem atalhos que não dá certo, tem atalhos que não vai chegar no mesmo lugar, tem atalhos que vão levar para outro lugar totalmente diferente. Mas tem muito crente tomando atalho na vida espiritual e achando que vão conseguir. Tem muita gente comprando cargos dentro da igreja, muita gente sendo consagrada porque é parente de fulano, parente de ciclano, sendo consagrado a obreiro e depois vão dar problemas, São pessoas que não deveriam estar onde estão, mas estão.
A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu não quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Chegar por causa de fulano, chegar por causa de ciclano. É claro que quando a gente tem um pai, né, um parente que é bem sucedido, lógico que muitos filhos vão adquirir também o sucesso na carreira profissional, né? Seja em qual área que ele quiser ser bem sucedido, muitas vezes eles adquirem esse know-how dentro de casa, a perseverança, várias coisas a gente pode adquirir dentro de casa, né? Mas o chamado é pessoal. Chamado para fazer a obra realmente algo que vem do íntimo. A gente tem que ter essa graça, estar disposto a querer fazer o bem, a ajudar as pessoas a fazer a palavra de Deus, a andar segundo a palavra de Deus, né? Então muitas vezes o nosso cérebro está sendo orientado para uma coisa, mas a gente faz outra coisa completamente diferente. Então temos que ter essa graça de Deus nas nossas vidas. Então, os teus olhos olhem direito, presta atenção no caminho, presta atenção nas placas, presta atenção no mapa. As tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Porque se a gente começar a desviar o olhar de Cristo, nós não vamos chegar lá, meu. Quem é que tem que estar na frente? É o autor e consumador da nossa fé. Jesus tem que ser o padrão de varão perfeito. E nós temos que estar olhando sempre para Ele, para que a gente possa adquirir essa sabedoria, essa perfeição. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente para... Agora o versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Né? Então eu tenho que saber aonde estão indo os meus pés. A vereda do justo tem que ser uma vereda reta. A vereda de quem quer encontrar a mansão celestial, né, tem que ser uma vereda coerente. Então a gente às vezes não é coerente com as nossas palavras e as nossas práticas. Nós temos que ser coerentes. Aqui, caminho. O próprio salmista vai dizer: guardei os meus pés para entrar na tua casa, para estar na tua presença. Então, fala um pouco de reverência, né? Então, pondera a vereda que você vai andar. Tem caminho que parece bom, mas o fim desse caminho é mau, é morte. Você não vai ser bem sucedido se for por esse caminho. Todas as placas estão indicando que você não vai ter sucesso, mas a gente continua caminhando, a gente continua cabeça dura, e a gente vai ter as nossas dificuldades. Então, não ignore as informações, as orientações, a sabedoria. Não ignore a sabedoria. Quem despreza a sabedoria vai abandonar ele. Mas quem valoriza a sabedoria, quem guarda esta palavra no coração, essa palavra vai ser coroa, vai ser colar de honra para essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Concentre no seu destino. Presta atenção por onde você tem andado, por onde os seus pés têm caminhado. Todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Caminhe pelo caminho correto. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Tira o teu pé do mal. Então nós temos que evitar o mal, temos que desviar, temos que dar as costas para aquilo que não é correto, e nós vamos adquirir a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Chegamos ao fim do nosso horário, já passei até um pouco do horário. Vamos fazer uma oração para que o nosso olho, nosso ouvido, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, tudo aquilo que forma o ser humano, que nos coloca em interação com o mundo exterior, e o nosso coração, o nosso homem interior possa ser guardado diante de Deus, a gente possa aprender a caminhar. Pai querido, Pai eterno, estamos na Tua presença mais uma vez. Clamamos por essa graça, por esse favor, pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer milagres na nossa vida,
Venha abençoar, Senhor, as nossas tomadas de decisões. Que nós possamos continuar ouvindo a voz que vem do Teu Espírito Santo. Que nós possamos continuar ouvindo esta palavra. Que nós possamos continuar valorizando este livro. Que nós possamos continuar guardando esta palavra no nosso coração. Porque com certeza nós vamos atingir, nós vamos adquirir sabedoria. Nós vamos andar pelos caminhos corretos. Nós vamos evitar aqueles caminhos que são desvios, que só vão nos dar prejuízo. Em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, abençoa a cada adolescente, a cada criança, a cada jovem, a cada irmão casado, a cada ancião, a cada homem e mulher de Deus na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama graça, orientação, sabedoria sobre cada um dos teus servos nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adore o Senhor, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. Na verdade, só um pedido, né? Irmã Isabel Rodrigues pede oração para o seu filho Nauan, mais ou menos isso a pronúncia, né? Nós temos ainda
de lembrar, né, de alguns irmãos que estão em recuperação, irmão Alisson, parente da irmã Sânia, irmão Pereira, também tem pedido oração. Então, aqueles irmãos que necessitam de recuperação, de graça de Deus, que você possa lembrar daqueles irmãos e fazer essa oração também. Às vezes você está precisando aí, que essa oração chegue, alcance o teu coração. Pai querido, te apresentamos esse servo do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Tu és o Deus que dá saúde. Em nome do Senhor, que o Senhor possa enviar a Tua palavra, que os Teus anjos possam estar ali naquele local onde os Teus servos estão, trazendo graça, trazendo vida, trazendo saúde, a poder no Teu nome, Senhor. O Senhor que dá ordem aos anjos, e eles podem estar ao nosso lado nos livrando do mal, mas é a Tua graça, é a Tua presença, é o Teu sangue precioso, vertido na cruz do Calvário, que tem poder para fazer milagres na nossa vida. É sobre o Teu nome, Senhor Jesus, é no nome de Jesus que nós estamos apresentando a cada um desses Teus servos, crendo que Tu és poderoso para fazer milagres sobre a vida deles nessa hora, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações eternas do seu Santo Espírito seja com você, com a sua família, com todos os servos do Senhor na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.